Oi, oi, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa incrível que eu tava doida para apresentar para vocês, iniciando aqui as lives, na qual a gente programou exatamente para apresentar para vocês algumas das médicas que já estiveram no curso Transformação em Ginecologia Natural para Médicas, um monte de médica incrível espalhada pelo Brasil inteiro e que vocês precisam conhecer. A gente programou aí uma série de lives, vão vir outras ainda, e a gente está abrindo hoje com essa querida que é a Dúnia Poli, que é de São Paulo. O Insta dela é Ventre Vivo e já já ela vai entrar. Eu vou só fixar aqui o título da nossa live de hoje, que a gente vai falar sobre ginecologia natural e política. Super papo, né? Rapidamente. Fixar comentário. Cadê a Du? Tá entrando, Dúnia? Fiquem aí, galera. Vocês vão amar conhecer. Oi, Deusa! Oi, deusa maravilhosa. Bem-vinda, meu amor. Obrigada por ter aceito esse convite. A gente estava para fazer esse papo virtual há muito tempo. Que papo a gente tem muito, né? Que Nem bom, fale. que bom que chegou esse dia. Galera, essa é a Dúnia. Já já eu vou passar para ela se apresentar para vocês. A Dúnia participou da primeira turma de transformação em ginecologia natural para médicas em 2019. Foi uma presença muito especial. E mais especial de tudo é que ela se tornou minha grande amiga. A gente se mantém em contato aí todo esse tempo. A Dúnia foi também no segundo encontro, que foi de aprofundamento, que é um encontro que a gente faz, que reúne todas as turmas que fizeram a parte um, e a gente faz um novo encontro de aprofundamento. O primeiro que aconteceu foi no ano passado, reuniu alunos das 3 primeiras turmas, e vai seguir tendo todo ano, né? Além da turma um, da transformação 1, o reencontro e o aprofundamento para reunir todas as médicas. E uma das coisas mais especiais que acontece é exatamente a formação dessa rede, né? Porque a minha história com a ginecologia natural é que eu fui a primeira médica a falar sobre isso. No Brasil, eu conheci a ginecologia natural através de uma mulher argentina que se chama Liliana Pogliani, foi a minha primeira professora. Em 2016, era uma turma que formou várias facilitadoras em ginecologia natural, a primeira do Brasil. Tinham mulheres de diversas áreas, né? Nem todas eram profissionais de saúde, era aberta a qualquer mulher. Tinha algumas médicas, sim, na ocasião, mas ginecologista que começou, que abriu uma página, que realmente começou a atender e a falar sobre isso na internet, eu fui a primeira, por muito tempo fui a única. Até que eu comecei a ser procurada por médicas, né, que começaram a se identificar com a minha história de uma certa inadequação ao sistema e de querer fazer diferente e de já estar fazendo diferente, mas ainda se sentir um pouco sem muito respaldo e sem muita companhia. Então, as mulheres médicas se identificando com isso, começaram a me escrever. Ai, Bel, eu sou médica também, eu li sua história. Ai, Bel, eu estou escutando você falar e eu me sinto desse jeito também e tal. E eu, fica aqui, segura minha mão, tamo junto. E a partir daí surgiu essa ideia de fazer isso que a gente não gosta de chamar de formação, né? Porque eu acredito que eu não formo ninguém. As pessoas se formam a partir de muitas vivências, a partir de muito acúmulo de conhecimento e de experiências. E apareceu, né? Foi criado, foi parido por mim e pela Marina, esse que é o nosso trabalho mais importante, mais especial e mais grandioso, né? Porque a gente toca muitas mulheres com a ginecologia natural. A gente fala sobre a ginecologia natural para uma mulher e isso já causa realmente uma revolução quando ela vira essa chave. Mas sempre bate na questão da medicina, né? E a gente vai falar sobre isso, na questão das profissionais. Quando uma profissional, principalmente uma médica, é tocada pela ginecologia natural, isso se torna realmente algo exponencial e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A Dúnia, gente, sigam ela, Ventre Vivo, é um Insta maravilhoso, divertido, eu dou risada com ela e ela fala muitas coisas legais sobre sexualidade também. Se apresenta aí para a mulherada, meu amor. Ai, deusa maravilhosa. Obrigada.
Ai, gente, que sonho, que fit, Brasil. Bom, Deusas, prazer, eu sou a Dúnia, como a Bel já falou, meu Instagram é o ventre.vivo. Eu sou médica formada pela UEL, lá em Londrina, não sei se alguém aqui conhece. Depois que eu me formei, eu trabalhei um ano no programa Saúde da Família, então atendia de tudo. E foi uma fase muito importante da minha vida. E eu trabalhava no interior, zona rural, e eu acho que isso também tem tudo a ver com o que eu sempre pensei, né, sobre a medicina e sobre as plantas medicinais, no caso. E aí depois eu vim fazer ginecologia e obstetrícia aqui pelo Sul São Paulo, aqui em São Paulo, no Hospital Ipiranga. E sempre gostei de sexualidade, depois fui fazer essa pós-graduação em terapia sexual aqui em São Paulo também, pela Unisal. E eu acho que eu conheci a página da Bel mais ou menos em 2016, que foi quando eu entrei na residência. E de alguma forma eu sempre achava que assim, não é possível, deve ter uma maneira de usar ervas medicinais na ginecologia. Não é possível que ninguém esteja falando sobre isso e tal. E aí quando eu vi a página da Bel, eu falei, gente, existe alguém falando sobre isso. E aí não larguei mais, e o meu sonho era fazer um curso com ela, para médicas, assim. Eu falava, cara, não é possível, ela tem que dar um curso para médicas, né, sobre isso. E aí, quando apareceu lá em 2019, eu falei, gente, é isso. Eu tenho que dar um jeito de ir. E só me joguei, e foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa, amiga, acho que você nunca tinha me contado isso, que você já estava projetando isso no astral, falando, ela tem que dar um curso para médica. Já, amiga, joguei para o universo devolveu. Que maravilhoso. Então você já tinha um interesse nas plantas medicinais? Você já via isso lá na sua prática? Eu acho que faz muito parte de quem eu sou, na verdade, né, amiga? Porque na minha família isso é uma coisa muito. Eu fui muito criada nisso, nesse meio, assim. Tipo, pra mim não é uma questão. Nunca foi uma questão, tipo, mas será que funciona mesmo? Porque, gente, aquilo era o que rolava na minha família, assim, né? Pra tossezinhas, alergias, diarreia, cólica, né? Era o chazinho, essa planta é boa, faz banho de assento, faz isso, faz aquilo. Então, só que eu sentia falta do tipo, cara, não é possível que ninguém tá falando sobre isso, sabe? Porque deve ter muitas maneiras da gente usar as plantas no cuidado da ginecologia, né? Mas isso Como vinha foi para da inadequação, né? De achar que, tipo, cara, isso tá muito ruim. Não é possível que não tenha um jeito de melhorar isso. você estranhou então na sua formação profissional que só se oferecia os remédios alopáticos como opção terapêutica? E que na verdade a gente vê que ninguém tá muito preocupado em resolver, né? Eu sempre sentia muito isso, assim, dos colegas, do staff, né, dos chefes, era meio assim, dá isso daqui para tirar a mulher da frente e ver se resolve, sabe? Mas a gente via que aquilo não resolvia a vida da mulher, né? Uhum. Queixas sexuais são sempre muito focadas no tipo, passa lubrificante, é isso aí, como se isso fosse a salvação de tudo, né? E daí também foi a minha busca mais, assim, pro lado da sexualidade, porque eu também achava que aquilo não estava bom. E dos desconfortos também, de saúde ginecológica, eu também achava que era muito limitado, assim. Tipo, cara, não é possível, isso daqui não está resolvendo o problema, né? Isso aqui é um band-aid, assim, sabe? Coloca aí. Sabe jogar a poeirinha, assim, embaixo do tapete? Tipo, joga aqui embaixo e ninguém vai perceber por um tempo. Mas se vai jogando, uma hora, essa poeira aparece, né? Então, eu sentia muito isso, assim, essa inadequação, sabe? Tipo, cara, isso não tá resolvendo de fato o problema das mulheres, assim. E você se sentia também diferentona, assim, pessoalmente, assim? Eu imagino. Me Total, conta né? isso. Totalmente, assim, desde a faculdade. Entrar na faculdade foi um choque muito grande para mim, assim. Muito grande. Porque acho que a gente é jovem, né? A gente idealiza aquilo, assim. Eu idealizava uma coisa completamente diferente. E aí, quando eu entrei na medicina, eu levei um certo choque, mas pensei, bom, ok, acho que eu que viajei, né? Tipo, a gente tenta se achar. Tipo, acho que eu que tô errado, eu que tô viajando, né? Enfim, aí entrei no internato, passei por uma crise zona no internato, de tipo, cara, realmente fui eu que fiz a escolha errada, né? Não é possível.
Mas tudo bem, seguimos o baile. Aí, esse ano que eu trabalhei na saúde da família, eu acho que foi muito importante para eu dar uma curada em mim, assim, sabe? Tipo, não, cara, tem maneiras melhores, assim, sabe? Da gente ser médico, né? Não é só isso. E aí, fui fazer ginecologia e obstetrícia, porque eu sempre quis cuidar de saúde da mulher. Então, queria passar por isso, né? Na verdade, hoje eu acho que eu não tinha que, mas na época eu achava que eu tinha que passar por isso. E sobrevivi, tudo bem. Mas também foi um momentão de crise, mais uma vez, né? Tipo, cara, não é possível. Eu tô muito fora, acho que sou eu o problema mesmo. Em tudo, né, amiga? Assim, eu tinha chefes na residência que era do tipo assim, maneiras que você tem que se vestir. Eu tinha uma chefe que, inclusive, ela falava coisas assim, porque quando eu vou atender no meu consultório que eu atendo convênio, eu me visto de tal forma. Quando eu vou atender no meu consultório que eu atendo particular, é outra coisa, tem que estar melhor vestida. Porque como quem diz, né? A Uhum. mulher mais rica tem que atender melhor. A mais pobre do convênio, do SUS, tem que atender pior. Tipo assim, Uhum. era um negócio explícito, não tinha nem, a cara nem treme, sabe? Pra falar um negócio desse. Então eu falava, gente, e eu lá, tipo assim, falei, cara, eu não quero usar cabelão, loiro, salto alto pra vir aqui, desculpa, não sou eu, né? Então, até nesse sentido, passa pela inadequação, né? Desde pessoal, física, profissional, assim, todos os sentidos. Assim. E o que que você sentiu que a ginecologia natural transformou nisso, na sua atuação, na sua vida, em todos esses aspectos? Amiga, tudo, né? Tudo é você ver que o mundo pode ser mais do que isso, né? Que a medicina pode ser mais do que isso. Que a tua competência não tem absolutamente nada a ver com isso. Se você tá do cabelo chapado e salto alto no consultório, as mulheres querem ser ouvidas, elas querem ser cuidadas, elas não querem saber se você tá de salto 15, salto 10, que roupa que você tá usando hoje, né? Pode até ser que tem algumas que queiram, mas paciência, não são essas que vão chegar, né? Buscando, às vezes, a gente, né? Enfim, foi uma sensação meio de pertencimento, sabe? Tipo, de olhar outras, né, ali naquele círculo, né? De tipo, gente, meu clã, sabe? Existem outras mulheres como eu nesse mundo e tá tudo certo, né? Por que a gente tem que ser nessa caixinha, assim, e tal? E aí, quando a gente. Eu tenho uma coisa muito incomum também que eu me identifico quando você fala, que os seus colegas, os seus chefes podiam não gostar muito de você, mas as mulheres gostavam. Exatamente. Era muito isso que eu sentia, do tipo, cara, os meus colegas parece que não tem muito a ver, meus chefes não tem muito a ver, mas as mulheres gostam. E tipo assim, eu tô aqui por elas, né, gente? Porque eu não tô aqui pelos chefes, né? Pelos bambambãs, né, que estão aqui. Claro que eles são importantes, a gente deve muito a eles, eu aprendi muitas coisas, boas e ruins. Mas assim, o objetivo final ali é cuidar de quem, né? Então eu me identifico muito nessa parte também quando você conta da tua história, né? E aí, a partir disso, eu também ia pensando, poxa, não é possível que eu esteja tão errado assim, né? E na atuação, a partir daí, você passou a atuar somente com os tratamentos naturais? Você parou de bloquear os ciclos menstruais? Porque uma coisa, né? Dúnia está aqui para não me deixar mentir quando eu falo isso, que a gente só aprende na especialização, a gente aprende única e exclusivamente a bloquear ciclos, né? Porque Só. simplesmente a gente não sabe lidar com os ciclos. Quer dizer, a gente agora sabe, a gente não aprende, porque quem está ensinando a gente e os livros todos não sabem lidar com o ciclo. E tem muita coisa envolvida nisso, inclusive, que eu quero que você fale, porque o que tem de político envolvido nisso, né? E a gente só aprende a bloquear ciclo, só aprende a bloquear ciclo. Então, isso daí hoje em dia é diferente no seu atendimento. Com certeza, amiga. Nunca foi uma dúvida, né? Acho que quando eu fui pro curso para ouvir outras mulheres e te ouvir e tal, foi só meio que para reafirmar, sabe? Tipo, meu, é isso, tá vendo? Eu já achava que era assim, tá vendo? Eu não sou só eu, né? E não, hoje, nossa, gente, bloquear o ciclo, eu sempre falo muito assim, eu dou exemplos, né? Que é um sintomático, não é um resolvedor de nada. E a ginecologia, e entra um pouco no nosso tema, né? A ginecologia, ela
não tem muito interesse, né, em aprofundar grandes causas dos desconfortos das mulheres. A gente não tem essas respostas. Por que algumas têm mais cólica, outras têm menos? Por que surge a endometriose? A gente ainda não tem definições, né? TPM, síndrome do ovário policístico, assim. Não tem soluções ainda claras, né? Uma das coisas, por exemplo, super mal explicadas, né? Não sei se o que você pensa sobre isso, mas sangramentos disfuncionais. Você excluindo câncer, coisas anatômicas, não tem explicação. Não tem E a explicação dentro aspas, né? daquele científico que a gente é limitado na faculdade, né? Porque a Exato. faculdade, a ciência, a medicina, da forma que a gente aprende na faculdade, não é que ela seja errada, mas ela é limitada. E quando a gente fala do universo da mulher, é um universo. Todos os seres, né, são muito amplos, são muito além do seu corpo físico, mas a mulher, especificamente nesse campo reprodutivo e sexual, nesse campo do ciclo menstrual, tem um campo sutil, um campo de mistérios mesmo, um campo místico, né? A gente tem um pouco assim de falar essa palavra, porque ela é totalmente. Tem preconceito com essa palavra, mas existe um campo místico na saúde da mulher, existe um campo místico especificamente na questão ginecológica e do ciclo menstrual, que é ignorado, né? Então, por isso que não se tem explicação. A partir daí, quando a gente estuda a ginecologia natural, a gente entende que sim, existem explicações. Só que elas estão em outros lugares. Exato. E aí você vê na prática funcionando, então. Você é um exemplo, é case de sucesso, usa as plantas medicinais. Super, amiga, super. E as mulheres, elas amam isso, né? Elas mergulham mesmo também, né? E assim, eu acho que é um lugar, aí vem também essa parte mística, digamos assim, né? Ontem eu atendi uma mulher que a gente ficou brincando, né? Vamos falar agora então da parte da jovem mística, né? Mas virou uma coisa deturpada, mas, gente, como você falou, né? Tem muitos saberes nesse mundo, né? Então, as mulheres, elas se conectam muito fácil quando a gente começa a falar sobre isso. Porque eu acho que tem aquele lugar do a gente já sabe, sabe? Tipo assim, a gente só tá relembrando. Eu brinco muitas vezes com elas, tipo, olha, a gente já sabe isso. A gente só tá relembrando, né? Em conjunto. E a maioria vira uma chave, assim, tipo, nossa, você tem razão. A maioria se conecta com, tipo, minha avó falava isso. Nossa, minha avó sempre falou isso. Eu achava que era besteira, porque o patriarcado, a sociedade capitalista de consumo, foi fazendo o quê? Marginalizando cada vez mais esses saberes, né, amiga? Porque não é interessante. Então virou crendice, virou coisa de vó. Isso que eu ia te Renegado. perguntar, amiga, na sua visão, assim, na sua visão, aonde foi que isso foi. Desculpa. Eu ia te perguntar isso, na sua visão, aonde foi que vocês ancestrais tinham essa conexão, essa ligação, essa conexão até com o natural e com a natureza, né? E onde foi que se perdeu isso? E onde que a ginecologia entra nisso, né? Onde que o papel do médico ginecologista entra nisso? No que ele contribui, ou no que ele pode ajudar a libertar isso, né? E no que a ginecologia natural também pode trazer nesse campo do poder, né? Do corpo. Exatamente. Então, eu falo muito sobre isso, né? Que a ginecologia natural, na verdade, é a novidade mais velha que tem, né, amiga? Porque a gente não tá falando nada de novo aqui, né? A gente tá honrando e tentando não deixar morrer esses saberes dessas mulheres que vieram antes da gente. E quando a gente fala em Brasil, especialmente as mulheres negras e as mulheres indígenas, né? Que, imagina, como é que elas viviam, gente? Você acha que alguém cuidava de alguma maneira, né? Mas elas se cuidavam, elas davam o jeito delas, com toda certeza, né? Sim. E as nossas avós, elas estão muito perto ainda desse saber. Então, mas foram sendo silenciadas, né? Isso é típico do discurso patriarcal. Que, isso é besteira, isso não importa, isso não é importante. Isso é coisa de, né, carola, crendice, enfim.
E é lógico, gente, claro que tem coisas que a gente evoluiu e que a gente não pode negar. Não estamos falando disso, né? Mas eu acho que quem está entendendo aqui tem um pouquinho de interpretação de texto e sabe do que a gente está falando. E isso aconteceu muito historicamente, olhando na questão do parto, né, amiga? Quando a gente começou a tirar as mulheres do cenário da assistência ao parto, e isso passou para a mão dos homens, para os médicos, homens, que não tinha médica mulher, né? Uhum. Médica mulher é de ontem, né, amiga? Historicamente falando, tipo assim, não tinha, né? E aí pronto. Então, e essas mulheres que eram as parteiras, que tinham um puta conhecimento acumulado tradicional, né? Foram ridicularizadas, foram queimadas na fogueira, né? Elas eram queimadas na fogueira por isso, porque elas dominavam curas, dominavam as plantas, dominavam alívio de dor, dominavam conhecimento sobre aborto, sobre gestação, sobre parto. Sim. Então não E tem como não ser político, da né? função reprodutiva da mulher, né? Elas eram grandes instrumentos assim do auxílio da mulher nessa função reprodutiva e a tomada de posse, né? O poder e o controle dessa função reprodutiva, ela é muito importante. Por isso as parteiras foram muito perseguidas, né? São até hoje muito perseguidas. A Dúnia é obstetra, todas nós somos obstetras também, né? Mas a Dúnia atua ativamente, tem equipe de parto, né? Quem estiver em São Paulo aí, quiser ter um parto respeitoso e natural e conhecer a equipe, a Dúnia tá nisso. Eu ia mesmo falar para você falar sobre isso, né? Como que na obstetrícia isso é muito gritante, onde começa lá, quando os homens entram nessa cena de parto, que era uma cena exclusivamente entre mulheres, né? Não só a parturiente e a parteira, mas quem estava junto dela era a mãe, eram as irmãs, né? Era uma cena exclusiva de mulheres. E aí entrou os caras, os médicos, e vieram tomar posse disso. E a partir desse momento fazer o quê? Falar para as mulheres como que elas tinham que fazer. Veja bem, né? Coisa que eles são muito bons em fazer, né? Falar para as mulheres como que elas têm que lidar com o corpo delas, como que elas têm que parir, de que jeito que elas têm que ficar, intervir naquilo como se aquilo fosse algo defeituoso que precisasse da ajuda deles, né? Para poder acontecer. E a partir daí a mulher sai do centro. A mulher sai do centro. Então, isso é uma coisa muito. Essa história que você estava falando do ambiente médico, onde tem tudo aquilo, tá preocupada com os outros e se esquece que a gente está ali pelos pacientes, né? Fala também sobre isso, né? Quem é o centro? Quem está no centro? Isso daí tem muito dessa questão social. Eu vejo que isso é um reflexo muito grande. Na verdade, não é nem só um reflexo, é uma das peças. A medicina que a gente conheceu e que a gente está aqui tentando fazer diferente, ela é uma das peças desse jogo, sabe? Que mantém isso. Por ela falar diretamente no caso específico das mulheres, por ela falar diretamente com o corpo dessa mulher, quando ele adoece. E por que ele adoece tanto? Né, amiga? Por que ele adoece tanto? Normal? Ou também, muitas vezes, ele não está adoecido, mas a gente inventa quem está, né? Sim, acredita-se que está, porque se tira também se desloca a mulher da capacidade do autoconhecimento dela, né? Se faz ela desacreditar na própria capacidade de se conhecer e de entender e de até mesmo resolver pequenas questões, porque a maioria das coisas que vem pra gente são coisas simples, né? A maioria, e que as mulheres são desempoderadas, literalmente desempoderadas disso, né? Totalmente. A partir de... Eu brinco muito assim também. Não, eu falo muito que a gente tem uma ideia, né? Nós mulheres, a gente foi crescendo nessa ideia e a gente fala de uma maneira também de eu vou ao ginecologista para ver se está tudo bem comigo. Eu falo que essa frase ela já tem um quê de terceirização, né? A gente foi sendo desconectada cada vez mais do nosso corpo. Então, é isso, assim, eu vou para ver se alguém me fala se está tudo bem. E aí você deita, toda a dinâmica de uma consulta ginecológica é extremamente patriarcal. A mulher deita, coloca as pernas naquela coisa horrorosa, né? Que é aquelas perneiras que esses dias uma falou assim, a gente fica parecendo um frango assado pendurado. É horroroso, gente. E totalmente desnecessário, né? Isso é uma outra discussão.
E aí, em muitos lugares ainda botam um lençol, né? Parece uma tenda. Você não enxerga nem o teto, você não enxerga nada do que tá acontecendo lá. Então é isso. E aí alguém mexe em você, que é um negócio extremamente invasivo, vulnerável. Gente, não tem como ser agradável, né? E toda essa dinâmica é extremamente de terceirização, né? Tipo, alguém olha lá, alguém me fala se tá tudo bem. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe. Tem muitas mulheres, né, que falam isso. É porque me fizeram uma biópsia, ninguém nem me falou nada. Eu não sabia. Colheu tal exame, eu nem sabia. Fizeram tal coisa, eu nem sabia. Tipo assim, Não isso é mostra, assustador, né? não mostra, depois não explica, né? Não mostra. Eu tava contando esses dias na live, como acontece várias vezes, né? Aconteceu recentemente uma mulher que teve aqui no consultório, que ela estava com diagnóstico de NIC. NIC é uma lesão no colo do útero, né? Causada por HPV. E essa lesão, na verdade, ela é uma lesão que não é visível, né? A gente capta ela pelo exame Papa Nicolau, coloca lá o material no microscópio, aí percebe alterações celulares. Mas a mulher, ela fica com um imaginário de que tem uma coisa muito terrível ali dentro dela. Então, ela fica, inclusive, com essa ideia do corpo de sujo, de feio, ela fica imaginando um monte de coisa, e isso interfere aonde, amiga? Na sexualidade, certamente, né? E aí, Muito. quando você faz uma coisa tão simples que a gente faz no nosso consultório, que é mostrar o espelhinho e ela vê o colo dela, que embora tenha o Nick, ele tá lindo ali, ele tá tudo bem, ele tá perfeito. Nossa, ela fica assim tão emocionada com aquilo, uma coisa tão simples, né? No qual você tá falando para ela do corpo dela, porque o corpo é dela. Porque isso daí tem o histórico de se tirar a propriedade do corpo do dono do corpo. O corpo passa a ser uma propriedade do Estado, uma propriedade da sociedade, né? Isso acontece muito com as mulheres. Todas as pautas das mulheres falam sobre isso, né? A questão da violência obstétrica, a questão do aborto, tudo isso, a ginecologia e essa coisa da consulta ginecológica, tudo isso é sobre o poder, o controle sobre o corpo da mulher, porque é só sobre o corpo da mulher. Qual é o médico que o homem vai? Todo ano sem estar sentindo nada. Alguém me conta. Não, eu faço um comparativo bem simples, assim, quando eu vou tentar desconstruir a questão de exames demais, né? Eu atendo muitas mulheres na faixa dos 30, né? Aí eu pergunto, algumas ficam inseguras e tal, né? Nessa nova dinâmica. Aí eu pergunto assim, você tem amigos na tua faixa etária, não tem? Homens na faixa dos 30. Tem. Você é casada? Tem. Tá, então tá. Fala pra mim, ou pergunta pra algum amigo teu muito próximo, ou pro teu marido, pro teu namorado, sei lá, quantos ultrassons de testículo ele já fez na vida? Possivelmente nenhum. Zero. Grandes chances de ser nenhum, a não ser que ele tenha tido alguma questão. Mas e se ele tiver um câncer de testículo, amiga? Ele não vai sentir, ele não vai ver? E pra gente não é a mesma coisa? Né? Aí eu pergunto isso pra ela. Eu falei, e você, nos seus 30 anos, quantos ultrassons transvaginais você já fez na sua vida? Aí elas ficam assustadas, né? Tipo assim, caralho. Tipo, eu tô fazendo um por ano desde os meus 15, sei lá, tô dando um exemplo. Uhum. Tipo assim, isso não pode ser normal, né? Será que realmente a gente acha normal? Aí já tem algumas que já chegam questionando, né? Tipo, cara, eu tô questionando essa quantidade de exame todo ano, porque eu tô bem, eu não tenho nenhuma queixa. Todos os exames sempre foram normais. Eu tenho mesmo que ficar fazendo tudo isso, porque eu não tô vendo sentido. E aí eu falo, realmente não existe sentido. Não existe isso escrito em lugar nenhum, de maneira científica, inclusive. Muito pelo contrário. Né? E aí pronto, já tira uma tonelada das costas, né? Porque os estudos, inclusive, eles comprovam que esses exames, eles não são apenas desnecessários, porque às vezes a ideia de ser desnecessário, você pode achar assim, não precisa, mas não custa nada fazer, né? É melhor, assim, ser precavido, né? Não tem, é melhor fazer. E não é, na verdade, os estudos mostram, e a nossa prática mostra também, que muitas vezes eles são maléficos. E quando a gente fala maléficos, não é só porque as ondas, na verdade, as ondas do ultrassom nem são tão problemáticas assim. Eles levam muitas vezes a resultados e a desenrolar de histórias. Você já teve, amiga, alguma assim,
Eu já recebi várias, assim, que o problema todo começou no exame que ela não precisava fazer. A partir daí, Nossa, sim, um desenrolar de cagadas. sim, total. Muito, isso é muito comum. E se isso não é uma forma de controle do nosso corpo, eu não sei o que é, né, amiga? Porque uma coisa que eu fico pensando muito, eu faço muito paralelo também com a questão do mito da beleza, da pressão estética, né? Quanto do dinheiro e do tempo das mulheres é retirado através desse tipo de cultura? Sim. Enquanto os homens estão fazendo o quê? Estão estudando, estão trabalhando, estão construindo patrimônio, estão pensando em outras coisas, estão dominando os espaços de poder. Enquanto a gente está ali presa no tipo, eu tenho que passar o dia inteiro no laboratório fazendo exame. Eu tenho paciente que já me deu esse relato, que aí depois passou comigo, um negocinho de exame desse tamanho. Aí ela falou assim, nossa, Dunia, como foi libertador, porque antes eu ia no laboratório a cada 6 meses e passava um dia inteiro no laboratório. E nossa, dessa vez eu fui lá, foi tão rapidinho. Eu falei, então, pois é, né? E pode parecer besteira isso, gente, mas não é besteira, né? De verdade, isso descentraliza a nossa energia para uma outra coisa, isso bota em xeque a nossa confiança, nossa sensação de merecimento, a nossa sexualidade. Eu acho que isso interfere realmente em todas as esferas da nossa vida, amiga. E isso é Completamente. extremamente político. Isso é, amiga, com certeza. Até porque o autocuidado, a ginecologia natural, ela vai libertar as mulheres, primeiro, de entenderem que elas não precisam disso, que elas não precisam de todo, que o corpo delas não é primariamente defeituoso, né? E claro que tem mulheres que têm questões e que precisam de ajuda e que precisam de médico, não é que ninguém precise de médico, mas mesmo essas pacientes que têm patologia ginecológica, mesmo essas não precisam de tanto intervenção, quanto muitas vezes elas são submetidas, né? E mesmo elas também, dentro dessa condição, isso não tira delas a autonomia, isso não pode tirar delas a autonomia, né? Sobre o corpo, sobre as decisões, sobre as escolhas, né? O médico, ele é colocado num pedestal absoluto de quem determina. Existem algumas situações, muito limites na realidade do médico, e isso costuma acontecer mais, na verdade, em emergências, no hospital. Né? No ambiente de consultório não é assim. Eu estou falando é que existem, por exemplo, né, quando a gente está na emergência obstétrica, tem hora que a gente vai fazer e não vai perguntar a opinião, né? A gente comunica muitas vezes, claro, a mulher sempre tem direito a recusar. Mas tem momentos que o médico decide. Sim. Sim. Mas no consultório não é para ser assim, né? A gente tem um papel que não é um papel hierárquico, mas é um papel de quem detém um conhecimento, e aquela pessoa está indo até lá para buscar esse conhecimento que ele quer, e muitas vezes, né, eu falo com as mulheres, bem, eu vou te dar minha opinião, afinal de contas você veio aqui porque você quer isso, né? Você se deslocou até meu consultório, pagou uma consulta porque você quer ouvir minha opinião, então eu vou falar. Eu vejo desse jeito, eu estou pensando nisso para você, e ela está informada, para isso também precisa do tempo. E tudo isso liberta elas, porque também esse conhecimento que a gente dá para elas e essa ideia de que ela pode sozinha, nessa live também teve uma mulher que falou uma coisa muito incrível. Eu acho que você viu, que ela falou sobre o bom médico que fala para o paciente observar. Você viu Eu isso? vi. Genial, porque às vezes a gente fala isso para o paciente não gosta, né? Que a Sim, gente não vem com a solução. A gente fala para ele, observa. E olha que incrível quando você fala para ela observar, porque é ela que vai. Quem mais pode falar sobre os sintomas e os sinais e como está sentindo e como está reagindo a tal tratamento do que ela mesma, né? Então, quando você fala para ela, se observe, me conta, você está colocando na mão dela o centro, né? exato. E você é o secundário naquilo. Sim. A medicina de família e comunidade já discute muito isso, né, amiga? Eles estão muito mais avançados do que todas as outras especialidades no conceito de decisão compartilhada, nessa discussão de prevenção quaternária, né? Porque é isso que a gente está falando de exame demais faz mal. Eu descobri pela uma amiga minha maravilhosa, Thaís, que eu vi até que ela comentou aí, não sei se ela está aqui ainda, que chama prevenção quaternária. Tem um nome super chique para o que a gente está falando aqui, mas Conta que para o é pessoal. muito importante. Prevenção quaternária é sobre essa discussão de que, olha, fazer exames demais leva a diagnóstico errado. O diagnóstico não existe.
que leva à intervenção desnecessária e isso causa dano, obviamente. Dano físico, dano emocional, dano psicológico. Um grandíssimo exemplo disso é a quantidade de colposcopia de rotina, que não é de rotina, mas alguém inventou isso agora, né? E quantidades de biópsia de colo de útero, assim, assustadoras. E que isso está destruindo a vida das mulheres, gente. De verdade, assim, cada vez mais eu acho. Isso está destruindo a vida sexual, vida afetiva. É muito traumático. Tudo. É muito traumático. Muito. Eu vejo o quanto isso está traumatizando, realmente deixando elas, assim, acabadas. A partir disso vem um monte de queixa de sexualidade, de lubrificação, de dor pélvica. Gente, olha, isso está acabando com a vida das mulheres. A gente não está ajudando. Isso é verdade, isso é verdade. Numa doença que é uma doença séria, que é uma doença que existe e que tem prevenção e tem cura, mas que, na verdade, tem uma prevalência baixa, né? E tanto que por isso que que o Papa Nicolau, na verdade, precisa ser colhido só cada 3 anos e não anualmente. Isso é a partir do comportamento da doença, ela não é uma doença de evolução rápida. Né? Aí você pode conhecer a filha da prima da vizinha, que teve um e morreu em 2 meses, mas isso aí é exceção da exceção da exceção. A grande maioria das mulheres não vai ter, então ela tem tempo, inclusive, de fazer um tratamento natural, de melhorar a alimentação dela, de compreender as causas emocionais. E mesmo que casos que realmente têm indicação de biópsia, de cirurgia, não precisa desse desespero. Eu tenho uma amiga, aí de São Paulo, inclusive, que ela teve o diagnóstico de NIC, teve a indicação e me procurou. E aí eu comecei a conversar com ela, teve a indicação de fazer o cone, né? E eu comecei a conversar com ela sobre possíveis tratamentos naturais. E aí ela me ligou uma vez que ela foi ao posto de saúde ou ao hospital para fazer um exame, para pegar um exame, e já pegaram ela para fazer o procedimento. Não, já fica aqui, já que você vai fazer. E ela, não, calma aí, não sei o que, não, você tem que fazer isso logo. Ela me ligou desesperada, chorando, e eu não falei com ela na hora porque eu estava ocupada. Umas horas depois já tinha feito. Tipo, não, como se não precisava dessa pressa. Não precisava dessa pressa. E isso, amiga, tem muito a ver também que a medicina que a gente aprendeu, essa medicina é uma medicina completamente baseada no medo. E esse medo, né, é uma forma muito, muito boa, péssima, né, mas muito efetiva de controle. E a obstetrícia intervencionista e cesarista, ela é todinha isso, né? Total. Ela é todinha isso. O medo... Totalmente. Fala sobre isso, amor. Porque se coloca o medo e se diz da capacidade daquilo funcionar naturalmente, né? O parto para o qual a gente foi programada e que a gente sabe na prática que a imensa maioria vai sem precisar. Aliás, o médico ajuda muito se não atrapalhar, né? Exatamente. Exatamente. E eu falo também, né? Só antes de falar um pouquinho do parto, né? Eu brinco e explico. Brinco não, né? Isso é verdade, assim. A gente tem que estudar muito para fazer uma cirurgia, a gente tem que estudar muito para pedir um exame, para fazer um diagnóstico, para passar um remédio, para passar um tratamento, para qualquer coisa. Mas a gente tem que estudar o triplo para não fazer. Não fazer exige muito mais conhecimento do que fazer. Nossa, muito boa essa fala. Em tudo, na ginecologia, na obstetrícia, na sexualidade, na gastro, eu acho que em qualquer especialidade, né? Porque é muito fácil indicar, é uma leviandade, né? Eu vejo a galera indicando uma leviandade. Ah, eu tiro o útero. Como se fosse um passeio no parque, tipo, tirar o útero. O povo tá numa fixação de tirar o útero. Ah, mas por que não pode tirar o útero? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, olha onde vocês estão se criando, né? Que papo mais patriarcal, assim, tipo, como se fosse, por que não? Como se fosse suave, né? E a obstetrícia, que bom que a gente já está avançando um pouco mais, né, em discussões de trazer a mulher para o centro, e evidências de melhor cuidado e tal. E também na obstetrícia se aplica a questão do exame. Ultrassom obstétrico demais é problema. Não tem que ficar fazendo. Toque vaginal serve pra quê? Vai fazer o quê com toque vaginal, gente? Vai fazer o quê com questão de toque vaginal? Eu já fui em parto, gente, que eu não toquei nenhuma vez. Nem na criança.
Porque quem pegou é o pai, né? Então, tipo assim, não gostei em nada. Porque eu só fui realmente para não atrapalhar. Mas tudo bem, é um puta trampo você não atrapalhar. Você tem que saber muito para não atrapalhar, né? E o ultrassom obstétrico é um grande exemplo também. Fica mais fácil da gente dar de exemplo na questão de exame de imagem, que é assim, mas eu quero tanto ver o neném, não posso ir uma vez por mês, uma vez por semana. Aí no começo tudo é festa. Aí você vai lá no terceiro ultrassom, já começa. Eu acho que esse neném tá ficando grande, hein? Esse neném tá muito pequeno. Eu acho que tem líquido demais. Eu acho que tem líquido de menos. Mas não sei não, hein? O bebê acho que tá meio virado hoje. Tipo assim. Gente, e aí pronto. Aí você já começa a entrar em pânico. Você já começa a achar que tem alguma coisa errada. E assim, não tem nada errado. Mas os palpites, essas coisinhas, sabe? Isso tudo vai minando a confiança das mulheres. Porque, afinal de contas, ninguém quer colocar o seu bebê em risco, né? Isso. E aí começa o terrorismo. Mas se você não fizer isso, você vai arriscar, que não sei o quê. Como se você fosse a megera indomada do rolê, né? E as mulheres que querem parir, elas são julgadas dessa forma. Pra que você vai passar por isso? Hoje a gente tem essa tecnologia maravilhosa, que é a cesárea, que não sei o quê. E sim, gente, é uma tecnologia maravilhosa mesmo, para quando ela precisa ser usada. Mas a gente tem uma tecnologia muito mais incrível, que é o trabalho de parto, que é a biomecânica, que é esse bebê que se molda na pelve, essa pelve que se abre para esse bebê passar, né? E o quanto isso define a vida das mulheres, gente. Esse medo, essa falta de confiança, esse discurso que o nosso corpo é inadequado, é deficiente, é errado, é incompetente. Você é alta demais para parir, você é baixa demais para parir, você é magra demais para parir, você é gorda demais para parir, você é nova demais para parir, você é velha demais. Tipo assim, eu falo que não existe um ideal, né? Tudo é defeito. Isso fica muito nítido na gestação. Mas isso acontece na ginecologia também. Pior coisa, né? A menina, 12 anos, menstrua. Vou levar no ginecologista. Pra quê, gente? Vai fazer o quê lá? Sim. Uma menina saudável, começou a menstruar. Essa realidade começa muito cedo nas mulheres, né? Essa realidade de opressão, porque é uma opressão, né? A gente aprende essa opressão. Isso é uma realidade de opressão. Realmente, a menina que menstrua com 12 anos, ela não precisa ir no ginecologista. A não ser que ela queira, né? Algumas amigas minhas que têm filhas na cidade falam: minha filha menstruou, minha filha tá para menstruar, eu quero levar ela em você. A primeira coisa que eu pergunto é: ela quer? Se ela quiser, eu vou adorar conversar com ela, porque também não é errado, né? Se for uma ginecologista que vai pensar, que vai falar com ela sobre o ciclo. Porque isso que eu falo, que a gente fala, né? Que você não tem que ir ao ginecologista todo ano, e que o ginecologista é um médico especialista, que você vai procurar quando você precisar dele, não significa que é só quando você está doente, né? Ainda mais uma médica como a Dúnia, que conversa sobre sexualidade, você pode ir porque você quer conversar, porque você quer tirar dúvida, né? Mas você tá com motivo para ir. É diferente da obrigação. Essa obrigação. Sim. E que já se começa a intervir nessa menina e já se começa a falar que está errado, né? Por exemplo, que o ciclo menstrual dela tem que regular com 12 anos, que o ciclo menstrual dela está errado, e que tem que regular, que tem que consertar, que tem que fazer exame. Ela já tem aquele imprint, aquele chip ali no cérebro, aquele download desde cedo. Essas mulheres, você observa isso, Du? Essas mulheres que chegam na consulta e contam: eu com 12 anos, 13 anos, 14 anos, fui ao ginecologista, e aí porque eu tinha muita cólica, porque sei lá, e aí me deu anticoncepcional. Essas mulheres, é uma história clássica, porque ela chega para você com 30 e pouco, com uma história toda, uma história de vida inteira de uma relação ruim, não é? Sim. Que começou ali, e que aquilo ali marcou. Sim, e definiu a vida dela, né? Ela pode não ter se dado conta, mas definiu. A vida sexual, a vida afetiva, a saúde, a relação dela com o corpo, tudo. Isso é todo dia, né, amiga? Essa é a história de todo dia que a gente escuta. E é triste pra caramba. Tem uma mulher perguntando aqui: essas questões que não sentimos e é só por imagem, como saber a frequência? Olha só, exame de imagem não é exame de rotina, nenhum. Nenhum exame de imagem. O nome dele é exame complementar.
O Papa Nicolau é o único exame de rotina para uma mulher jovem e saudável. Tá? O Papa Nicolau. O exame de rotina é o quê? É exame... Eita. É exame que você tem que fazer com uma determinada frequência, mesmo sem estar com sintomas. O Papa Nicolau tem essa indicação a cada 3 anos, somente. Caso aconteçam coisas, ou sintomas, ou lesões, aí essa frequência pode diminuir. Fora isso, nenhum exame de imagem é exame de rotina. Os exames de imagem são complementares a uma suspeita diagnóstica. A partir de um quadro. Você está sentindo uma dor, você está tendo alteração no seu ciclo menstrual, você parou de menstruar, um sintoma, né? Isso falando da ginecologia, né? Você faz, aí eu vou falar a pergunta, a Dúnia falou a pergunta, a que eu falo para minhas pacientes. Você faz raio-x de tórax todo ano para saber se você está com pneumonia? Você faz endoscopia digestiva para saber se você está com úlcera? Não, gente. A gente tem que aprender o caminho. É porque isso tem a ver também com esse caminho no qual a gente desaprendeu a sentir nosso corpo. Aliás, a gente desaprendeu não, a gente foi treinado propositalmente a isso. Porque tem uma indústria que lucra com isso. Do mesmo jeito que tem a indústria da beleza que lucra com isso, tem uma indústria que lucra com isso. Com a gente ficar se medicando e se remediando e não sentir nosso corpo. Eu escutei uma frase muito boa de uma mulher há um tempo atrás. Ela falou assim, eu não acredito em doença silenciosa. Eu acredito em corpos surdos. Existem corpos surdos. A gente aprende, é porque a gente é treinado a silenciar, inclusive. Né? Essa medicina dos remédios é a medicina de silenciar. O corpo está te dando uma mensagem e você silencia. E cada vez menos você sabe escutar ele. Né? Realmente, imaginar uma pessoa que do nada descobriu um câncer metastático que tomou o corpo dela e ela não estava sentindo nada de diferente, acho muito pouco provável. Impossível nada é, né? Mas eu acho muito pouco provável. Então, o que eu incentivo as mulheres, essa sua pergunta, Jéssica, é a pergunta de muitas mulheres, né? Mas e como eu vou saber, por exemplo, se ela tem um mioma de 2 centímetros, que ela não sente nada, que ela descobriu por causa de um exame que ela não precisava fazer, que não muda a vida dela em nada. E aí ela fica com medo do quê? Daquele mioma crescer, dela não poder ter filho. O medo da infertilidade é um medo que é colocado também nas mulheres, né? A mulher com endometriose, a mulher com síndrome do ovário policístico. Se você continuar menstruando, se você não bloquear seu ciclo, você vai ficar infértil. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Não é por aí. Qualquer mulher, né, amiga? Mesmo que ela não esteja saudável, já vão falar isso. Sim. É um medo que se coloca, né? É um medo histórico muito grande e que pega as mulheres num ponto muito forte. Porque você deve observar isso também, amiga. Tem muitas mulheres que não querem ter filho, que escolheram isso, decidiram, e que bom que as mulheres contemporâneas podem fazer essa escolha hoje em dia. Que elas possam cada ninguém quer vez ser mais infértil. fazer essa escolha, né? Ninguém quer ser infértil. Elas não querem ser inférteis também. Né? Então ela não vai falar assim, tudo bem, deixa meu útero para lá, porque eu não quero mesmo ter filho. Não, ela não. Isso é um ponto que fala sobre muito mais do que ter filho. A fertilidade fala sobre muito mais do que ter filho. E aí, voltando para a história, por exemplo, do mioma, né? Aí aquela mulher é orientada a fazer ultrassonografia todo ano para acompanhar o mioma. E aí ela tem medo de não fazer e daqui a pouco o mioma fica gigante. E o que a gente fala para ela? Não muda nada, né, gente? O que muda na sua vida é saber que você tem um mioma de 2 centímetros, 3. Eu tenho um mioma de 2, 3 centímetros. Tenho, achado totalmente de exame. Muda nada na minha vida. Não muda, na minha não, né? Não muda na de ninguém. É aí que tá. Ou não deveria. Às Mas vezes, a questão do acompanhamento mulher tem a ver com outra coisa, não tem a ver com mioma. Mas é confortável mirar ali. Tem um mioma. Por isso que o sexo é ruim. Por isso que não sei o quê. Não tem nada a ver. Isso aí são maneiras de tirar a mulher da frente. Tá bom. Fica quietinha logo. É por causa do seu mioma. Por isso que é assim. É assim. Não tem jeito. Quantas vezes eu já não vi colega fazer isso, gente? Mas no caso eu estava falando desse acompanhamento. O que eu incentivo a elas é cada vez mais ter um contato profundo com o próprio corpo e com o próprio ciclo menstrual, porque isso é uma coisa que, né, é um detalhe, que não é um detalhe, mas que é simples, é algo simples que não custa nem R$1 e que para muitas mulheres, né, é uma grande novidade, né?
que é o quê? Observe seu ciclo menstrual, conheça seu ciclo menstrual, se conecte com ele profundamente. Porque a partir dessa conexão com o corpo, se alguma coisa mudar muito, né? Porque se seu mioma aumentar de 2 para 3 centímetros, não vai mudar nada. Agora, se ele aumentar para 10, você vai sentir. Você vai sentir. Ou o seu ciclo vai mudar, ou você vai sentir dor, né? Sim. Então, é a mesma coisa as lesões de endometriose, as pacientes que elas têm muito medo disso, né? Quando elas retiram o hormônio e passam a fazer tratamento natural. E eu falo para elas que não tem necessidade de fazer ressonância anual, porque a gente não está tratando exame, a gente está tratando a pessoa. Mas ela tem esse medo, nossa, mas e se esses focos sumirem, não crescerem loucamente, né? E a minha resposta é essa, você vai perceber. Se acontecer, você vai perceber. E aí, se for necessário, a gente faz, né? Porque se eles crescerem, você vai ver, você vai sentir. Esse é o caminho, só que politicamente esse é o caminho que não interessa, né? Porque é um caminho que liberta as pessoas do sistema. Esse é o caminho de você centrar em você, de você conhecer você, de você. E aí você descobre os poderes que você não sabia que tinha, né? E aí é perigoso. Porra, muito, né? Como é que vai ter tanto laboratório em cada esquina? Se não vai ter um monte de gente lá fazendo exame a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 3 meses? A gente vê uns absurdos por aí, né? Então, desculpa, eu fugi um pouco do negócio do mioma, né? Mas para a pessoa que perguntou, né? Ah, mas eu tenho mioma, tem que ficar acompanhando? Olha, gente, a verdade é que assim, você fez um ultrassom lá, achou um mioma de 2, 3 centímetros, até 2 miomas, 3 miomas pequenos que seja, né? E você menstrua normal, não tem dor, transa normal, tá feliz, tá tudo ótimo. O que a gente vai fazer? Nada, a gente vai operar esse útero? A gente não vai operar esse útero. Nem para tirar esses miomas, nem para tirar esse útero. E se eles crescerem, eles vão crescer, eles cresceram muito, agora tá me dando dor, tá me dando hemorragia, dor pélvica e tudo mais. Bom, aí você vai ter uma queixa, a gente vai investigar e a gente vai discutir qual é a melhor conduta. É que as pessoas têm muito uma ideia de assim, se eu ficar fazendo ultrassom todo ano, isso vai prevenir que ele cresça. Não vai. A gente adoraria que fosse assim, mas o ultrassom ele não cura, né? Ele não controla. Maravilhoso, não previne. Exame não preventivo. Previne que ele vai aumentar e te dar um problema, né? E também não previne que vai ficar quietinho, né? Assim, ele não tem uma decisão no curso da doença, né? E é duro a gente lidar com isso. Eu entendo que a gente adoraria que tivesse um exame que salvasse a gente da doença, que salvasse a gente de tudo, que prevenisse, rastreasse toda doença possível. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Ao invés disso, você está aí vivendo em função, muitas vezes, disso, porque isso não sai da sua cabeça. Você fica gastando energia só naquilo, sofrendo psiquicamente, inclusive, por causa daquilo. Sendo que você tem zero poder sobre o curso do que vai acontecer com o seu mioma. Em termos, né? Mas enfim. Estou falando em relação ao exame, né? O exame não vai definir se ele vai aumentar ou não. Agora, outras coisas vão definir. Um estilo de vida péssimo define, sim, curso de doença. Mas sobre isso a gente não está falando. A gente está falando sobre fazer exame, né? Exatamente. Enfim, porque realmente discutir estilo de vida é muito mais complexo, é extremamente político. Essa semana mesmo, semana passada, virou notícia em vários canais de notícia que foram achadas não sei quantas substâncias radioativas e tóxicas nas águas de uma caralhada de cidade no Brasil. Mas isso certamente não tem nada a ver com a nossa saúde ginecológica. O que tem a ver com a nossa saúde ginecológica é que menstruar é doença. Deixa a gente doente. Não tem nada a ver com a contaminação da água, com a contaminação dos alimentos, com agrotóxico, com poluição, com a nossa jornada de trabalho exaustiva, com a nossa falta de direitos trabalhistas, sexuais, reprodutivos. Não. Isso certamente não tem nada a ver com as nossas doenças. O que tem a ver com a nossa doença é que a gente é mulher e a gente menstrua. Isso não faz bem. E a ideia de ir ao médico e estar se cuidando da saúde, né? Isso também é uma construção totalmente errada, né? Porque aí quando a mulher não vai ao médico e outras pessoas não vão ao médico com aquela frequência, ela se sente sendo negligente com a saúde, né? Como se cuidar da saúde fosse fazer exames, né? E eu falo isso também, porque eu também tenho medo de ter uma doença grave, do nada descobrir uma doença super grave e morrer daqui a pouco.
Eu também não quero isso. Só que, para não dizer que existem coisas fora do nosso controle, que são mistérios mesmo da vida, mas se tem uma única forma da gente prevenir de ter doenças, a única forma da gente prevenir de ter doenças é a gente ter uma vida saudável. E essa vida saudável é político também falar, porque a gente fala para as mulheres sobre o estilo de vida, sobre a alimentação, e muitas vezes a gente cai em questões políticas, porque realmente são mulheres com sobrecarga de trabalho, com sobrecarga de trabalho doméstico e tudo mais, e doméstico e fora de casa também. Então, e a alimentação também está envolvida nisso, porque a alimentação ela é política e ela fala sobre toda a realidade daquela pessoa, inclusive espiritual. Então, você cai muitas vezes em grandes reflexões, porque você já teve uma paciente que você vai conversando com ela e você vê que, na verdade, o que adoece ela é o trabalho dela. Ela tem um trabalho que ela odeia, ela trabalha demais, ela detesta fazer aquilo, ela acorda. Pense, a pessoa todo dia acordar e passar o dia inteiro fazendo uma coisa que ela odeia. 40 horas por semana. A maior parte do tempo da vida dela, ela dedica a uma coisa que ela odeia, no ambiente que ela odeia, no ambiente tóxico, onde ela sofre abusos, onde, né? E aí você conversa bem, você fala, cara, o que adoece essa mulher é o trabalho dela. O que adoece essa mulher é essa vida que ela leva. E muitas vezes a gente não tem como solucionar aquilo, mas essa reflexão a isso é importante, né? Essa colocação disso é importante, porque senão a questão dos remédios que só remediam, eles mantêm a gente naquilo, né? Então você tem uma vida não saudável e aí você desenvolve uma gastrite, você desenvolve uma ansiedade, você tem dores crônicas de diversos tipos, e aí você toma um analgésico, você toma um antiácido, você toma um ansiolítico e segue daquele mesmo jeito. Isso é muito político, realmente, né? Anestesia a gente dá consequência para a gente continuar fazendo a mesma coisa. E a ginecologia natural, ela vai escavar as causas. E quando a gente vai nas causas, a gente pode encontrar a cura. E a gente pode realmente transformar, ajudar nossos pacientes a caminharem para serem realmente pessoas saudáveis. E pessoas que não vão voltar no nosso consultório mais, graças a Deus, adoro quando a paciente some. E aí... Exato. Só que a quem interessa isso? A quem interessa uma sociedade saudável? Seria muito mais lucrativo, eu falo, né? Porque toda vez que eu falo dessa coisa de excesso de exame, né? Discussões sobre o Papa Nicolau, ultrassom transvaginal e tudo mais. Tem muitas reações muito violentas até. As pessoas têm reações extremamente violentas, até desproporcionais, porque eu acho que mexe no medo, mexe na insegurança, é isso, né? E aí eu acho curioso, porque eu fico pensando, gente, pra mim, enquanto profissional, seria extremamente mais lucrativo eu estar falando outra coisa aqui. Ai, gente, olha, realmente, vocês já foram no ginecologista esse ano, né? Sempre tem a fofinha, a loirinha, a bonitinha, a GO fofinha, falando pra você ir a cada 6 meses, porque é muito importante cuidar da sua saúde. Tipo, um negócio totalmente vago, né? Essas frases totalmente abertas. Mas vocês abrirem no Instagram, é o que vocês mais vão ver. Realmente, tem que ir no médico todo ano, tem que fazer os seus exames com regularidade. Você já fez os seus exames esse ano? Tem que colher o Papa Nicolau a cada 6 meses, é muito importante. Não sei o quê. Tipo assim, isso é muito mais lucrativo. Nosso consultório tá cheio, porque você deixa as mulheres presas ali, né? Se você fala pra mulher que ela tem que ir a cada 6 meses, nossa, ela fica presa naquilo. Aí tá bom, eu volto aqui cada 6 meses. Ou se ela não vai em mim, ela vai em outro. Mas enfim, a engrenagem está rodando, né? Agora, eu entendo, as pessoas ficam com medo, então por isso que as reações são até bem violentas. Você mexe nas paixões, né? Eu entendo, mas, enfim. Seria melhor pra gente manter o consultório mais cheio, né, amiga? Mas não é sobre isso que a gente quer. Você acha, amiga? No que você sente? Porque é isso, né? Porque o que a gente está fazendo ali? A gente está ganhando dinheiro. Qual é o motivo, né? Claro que a gente trabalha, que a gente tem boleto para pagar. Mas qual o motivo que a gente escolheu ser médico, né? Qual é a nossa função ali, né? O que nos move a estar ali, né? Porque, na verdade, se a ginecologia natural dominar o mundo inteiro e todas as médicas ginecologistas atenderem dessa forma, não vai esvaziar nosso consultório. Ah, sim, O não. tá cheio, o seu tá também, que eu sei. Entendeu? Sim.
Não tem, porque tem muita mulher e tem muitas questões e tem, enfim, tem muita coisa, não vai acabar com a nossa profissão. Às vezes dá essa ideia, né? Os médicos podem estar ouvindo falando assim, nossa, aí eu vou ficar sem emprego, né? Se todo Não mundo for saudável. vai. Não, Até porque eu falei brincando, né? Lógico, eu dei um exemplo de que pra gente seria mais lucrativo se a gente entrasse nisso, mas o não é, processo de gente. adoecimento, amiga, ele é natural, ele vai acontecer em algum momento, né? Em algum momento as pessoas já adoecem, isso é uma coisa natural, né? Poucas pessoas, você pensar mesmo dentro desse pensamento, pode ser que uma mulher passe a vida inteira sem ir no ginecologista. É possível, se ela tiver toda essa outra forma de enxergar e o mundo à volta dela apoiar ela nisso, ela pode passar a vida inteira sem ir ao ginecologista. Mas a maioria das mulheres não vai ser assim. Mesmo que não adoeçam, né? Ela pode querer engravidar e querer conversar sobre isso. Tem mulheres que se aproximam da menopausa e querem vir conversar sobre isso. Não que ela vá tomar a reposição hormonal, não porque a menopausa seja uma doença, mas ela quer conversar. Qual é a melhor forma de eu cuidar do meu corpo nesse momento? O que eu posso fazer? Qual erva é legal? Eu ainda posso vaporizar meu útero depois da menopausa? Assim, ela vai conversar e ela pode ter alguns sintomas e você vai trazer para ela apenas uma outra forma de abordagem, uma outra forma de lidar com aquilo, né? Não é Sim. nunca mais eu vou no médico, não é, eu vou morrer de fome, não vou mais ter trabalho, né? É só de um outro olhar que não é um olhar opressor, aí é que tá, né? Exato. Não é um olhar opressor, que é do qual a gente é treinado a fazer. É um Sim. olhar libertador. A gente, como médico, poder ser um instrumento de libertação e de promoção de saúde real. Que nunca vai ser desnecessário. Então, amiga, mas a gente tem esse pensamento, porque como eu brinco, né? A gente é ginecologista com ascendente em medicina da família. Por isso que a gente tem esse pensamento. Entendeu? Porque, infelizmente, o ginecologista é um especialista. Então, ele tem o olhar viciado em achar problema e resolver problema, né? Por isso que acontece essa hipermedicalização do corpo da mulher, né? Mas, por exemplo, igual a gente falou, né, da primeira menstruação. Cara, eu adoro atender adolescente que acabou de menstruar, vai lá, quer conversar. Eu também. É super legal quando ela tá Adoro. Assim. Mas eu entendo que é uma bolha, é uma gotinha no meio do oceano. Porque a maioria das consultas não são do jeito que eu conduzo. A maioria das consultas vai ser, tá com cólica? Tá com TPM? Então você não quer tomar essa pílula aqui, ó, vai resolver teu problema, tá bom? Então tá bom, tchau. Só volta aqui. Colhe Papa Nicolau, né? 14 anos já colhe Papa Nicolau. Uhum. Volta daqui a 1 ano. E é isso, né? E aí você imagina o que é isso para uma adolescente, gente? Extremamente violento, né? Extremamente violento. E, amiga, a gente tem que começar a encerrar, que já tem mais de 1 hora que eu estou aqui. Sério? A gente falou que ia ser rapidinho. Gente, no off. Sabia que isso ia acontecer. Eu também, mas no off eu e a Bel falamos assim, não, vamos fazer uns 40 minutos, porque Rapidinho. as pessoas não têm paciência e tal. Né? A gente está aqui, é quase uma videochamada. Amada, porque essa sou eu e Dúnia. Ô, Vulva Bela, eu quero você também numa live comigo. Maravilhosa. A gente pode falar sobre laser. Olha eu já fazendo um convite. A gente pode fazer lá sobre laser intravaginal. Que não é para deixar a bucetinha padrão, tá? Não é isso. Exato. Pronto. Vamos usar as tecnologias a nosso favor, né? Isso. Enfim, Gente, essa sou eu e Dúnia. A gente troca áudios gigantes, entendeu? A gente troca figurinha, a gente bate muito papo. E isso é uma coisa muito maravilhosa também do universo feminino e da ginecologia natural, enquanto uma revolução política também entre as médicas, né? Da gente se unir desse lugar, da gente se unir dessa forma, né? De se aliar e formar essa rede aí que está cada vez maior. A Vulva é Bela aí é só uma delas, a Pri entrou aqui também. E tantas outras que a gente só se apoia, só se ajuda. E eu só te agradeço, meu amor. Você é incrível. Amiga, também. Você é maravilhosa, muito obrigada. Mulheres, conheçam essa deusa, quem for de São Paulo. Estejam com ela, que vocês merecem. Te amo, perfeita. Também te amo, deusa. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Beijos.